Gente, bom dia, né? Hoje é dia 19/8, a gente está fazendo uma gravação aqui em resposta ao Sindicato dos Servidores de Hortolândia e à Associação dos Servidores de Hortolândia, que mandaram algumas questões para a gente falar sobre a questão do funcionalismo público em Hortolândia, né? Que a gente sabe que vem passando aí por um desgaste há muito tempo, né? Então a gente vai fazer essa live aqui para responder essas questões. O Sindicato dos Servidores de Hortolândia enviou um ofício com algumas coisas que eles chamam de conquistas, né? E com outras reivindicações. Então vou primeiro, as perguntas da Associação dos Servidores, elas são mais genéricas, né? Perguntando, vou ler aqui algumas questões da Associação dos Servidores. O senhor acredita que as políticas públicas atuais para os servidores de Hortolândia são suficientes? Quais são suas propostas para os servidores? Como o senhor pretende pô-las em prática? De que forma isso contribuirá para a valorização dos servidores? O senhor acredita que o piso salarial atual pago a toda a classe de servidores é suficiente? O senhor avalia que o plano de carreira atual é suficiente para a valorização dos servidores? Quais as medidas que devem ser mantidas no serviço público? Quais as medidas que devem ser eliminadas? O senhor acredita que a valorização do servidor público contribui para a qualidade dos serviços prestados para a população? E que mensagem o senhor deixaria aos servidores? Estas são as questões da Associação dos Servidores de Hortolândia. O sindicato ele é mais específico, né? E eu acho que respondendo as questões do sindicato, depois eu respondo algumas questões mais abertas da Associação dos Servidores. Bom, eles pautam como conquistas do sindicato 3,79 de reposição de perdas salariais nos meses de janeiro até 2019, né? Data base para o dia 1º de maio, com reposição das perdas inflacionárias. Cesta básica, plano de saúde com 40% de subsídio e vale transporte. Reivindicações, vamos lá. Custo zero para o servidor na cesta básica. Gente, na sequência tem um outro pedido aqui, troca de cesta básica por cartão de compras no valor de R$300. Primeiro eu acho que a primeira coisa que tem que se avaliar é o contrato de cesta básica da prefeitura, né? Até quando ele vai, quais são os valores pagos por cada cesta básica, e eu acho que tem que ser transformado num cartão, né, no vale alimentação, primeiramente esse valor direto da cesta básica, né, impedindo inclusive desvio de função das cestas básicas que não são retiradas pelo servidor, porque uma coisa é a cesta básica do servidor, outra coisa é a cesta básica do fundo social. Então tem que separar essas coisas, né? Primeiro dar atenção à questão do servidor, né, que precisa, eu sou trabalhador, eu recebo cesta básica, e o que a gente recebe em cesta básica em casa sempre sobra, né? Porque para duas pessoas, eu não tenho filhos ainda, a gente trabalha em diversas escolas, e daí recebe uma cesta básica de cada lugar. Então eu acho muito favorável para o servidor ele poder escolher o que ele vai comprar, né? Se ele está precisando mais de mistura, ele compra mistura. Se ele está precisando mais de arroz e feijão, ele compra mais arroz e feijão. Mas fica a critério do servidor escolher o que ele quer comer, e não a gente impor o que as pessoas têm que comer. E a cesta básica é meio que isso, né? A gente impõe, nem sempre as mercadorias são aquelas mercadorias que a pessoa consome, né? Como se a gente estivesse passando fome, como não fosse fruto do nosso trabalho. Então a cesta básica ela tem que cumprir essa missão, né? No caso, a transformação vou baixar um pouquinho o volume aqui,
a transformação da cesta básica em vale alimentação, isso é primordial. Eu não sei se dá para fazer esse aumento no valor de R$300, né? Para isso teria que fazer uma análise de impacto em folha. Eu não vou fazer nenhuma proposta eleitoreira, todas as propostas que a gente faz é com análise de impacto, e eu acredito que tenha que ser feito a reposição das perdas salariais gradativamente dos servidores, né? com análise do impacto em folha. Existe uma lei, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, que você não pode gastar mais que 52% em folha de pagamentos. Essa lei privilegia as terceirizações, essa lei faz com que as prefeituras não possam contratar mais pessoas e não possam aumentar os seus salários. Ao invés de revisarem esse critério na lei de responsabilidade fiscal, estão revisando critérios da lei de ficha limpa, né, que condena prefeitos que já tiveram contas recusadas no Tribunal de Contas do Estado, né? Eles estão fazendo uma revisão na lei da ficha limpa, e uma lei que precisa de revisão é a lei de responsabilidade fiscal, né? Porque o nome é muito bonito, mas na prática ela impede o prefeito de dar aumento para os servidores, impede o prefeito de contratar mais gente, tendo que terceirizar qualquer atividade de obras. Isso privilegia as empreiteiras e isso desgasta o servidor. Bem, plano de saúde. Plano de saúde. Gente, é um absurdo a gente falar em serviço público cedendo o plano de saúde, né? Vamos ser sinceros. Boa parte dos servidores de Hortolândia trabalham na saúde, né? O que a gente quer é melhorar o atendimento público de saúde. Seria contraditório eu chegar aqui e aceitar uma reivindicação do sindicato de falar de pagar 100% o plano de saúde, né? Não são todas as empresas que pagam plano de saúde, e a prefeitura, pelo ofício que exerce, por trabalhar com o serviço público de saúde, tem que ampliar esse atendimento, tem que dar uma atenção especial ao servidor, porque não é dado o atendimento ao servidor. Eu falo isso porque a questão do servidor público eu acompanho muito próximo, desde pequeno, né? Minha mãe é servidora pública aposentada e precisa de acompanhamento, de tratamento. Meu avô foi servidor público, eu tenho tios que são servidores públicos e que não têm um atendimento sério na prefeitura, né? Você precisa de um médico, você precisa de um especialista, você precisa de atividades laborais e que não são realizadas pela prefeitura de Hortolândia. Isso é fato, o servidor está largado, mas o fato do servidor estar largado não implica em transferir dinheiro público para planos de saúde, né? Então, o que a gente tem que fazer é um atendimento especial. Essa coisa do plano de saúde aqui não dá para acatar esse tipo de coisa por questões ideológicas e por questões práticas do funcionamento da prefeitura. Senão o servidor público que trabalha na saúde não vai se preocupar também com a melhoria do atendimento para o cidadão, porque ele é atendido em um serviço particular. A prefeitura pode sim estabelecer convênios, mas não pagar 100% desse atendimento em saúde, né? A questão do Vale Transporte, né, que está colocado aqui como conquista, eu estou trazendo no meu programa de governo a questão do passe livre, né? Então, para o deslocamento nos ônibus municipais, o passe livre para toda a população, não só para o servidor público, mas isso implicará também em uma economia de gastos da prefeitura com a questão do vale transporte do servidor. Fornecimento de 22 unidades de ticket de refeição mensais no valor de R$15 a unidade. É certo que a gente sempre briga
pelo direito do trabalhador, é o nosso compromisso enquanto um partido socialista, brigar pelo direito do trabalhador, mas a implantação desses tickets refeição não dá para ser realizada também sem um estudo de impacto em folha, né? Vocês vão ouvir outros candidatos fazerem essa... Eles podem chegar aqui e fazer essa promessa, uma promessa eleitoreira, de dar concessão de todos os benefícios para vocês e, na verdade, colocar vocês numa enrascada, porque o que o servidor precisa hoje é da reposição salarial, né? E se essa reposição salarial e se a execução de projetos municipais, a contratação de pessoas através de concurso público ficar comprometida por conta da implantação desses serviços, é melhor a gente não implementar, né? Então, você precisa de salário, você precisa de dinheiro. Esse é o motivador ideológico do trabalhador, é o salário, é ganhar por aquilo que ele produz, né? Inclusive, tem uma das questões aqui da Associação dos Servidores que pergunta se o piso salarial do servidor público é o suficiente, né? O piso, assim como o salário mínimo, nenhuma categoria assim o piso do servidor público municipal é muito baixo, é muito além muito aquém do salário mínimo do DIEESE, né? Então a gente pretende, através dessa reposição salarial, chegar o mais próximo aí das possibilidades, sem impactar em folha, sem comprometer investimento e sem caçar o prefeito por por irresponsabilidade, mas é uma coisa que a gente tem que lutar para rebater a questão da lei de responsabilidade fiscal no que tange ao salário dos servidores, né? A gente precisa vetar essa parte da lei, tentar transformar ela, inclusive deputados da nossa cidade precisam entrar com esse pedido de revogar essa questão da lei de responsabilidade fiscal, que compromete a contratação dos servidores, que compromete a questão do aumento salarial, e nós precisamos mudar essa lógica, certo? No nosso programa de governo, a gente separou aqui, na área de gestão, nós fizemos 50 propostas para transformar Hortolândia, que está disponível na internet aí, qualquer coisa alguém pode entrar em contato comigo ou com alguns dos nossos candidatos a vereador e pedir isso. Permitir, então, tá aqui, ó, incentivar os servidores públicos com as reposições de perdas e fiscalizar a questão do desvio de função, né? A gente sabe aí que tem muitos servidores municipais que, por não apoiarem o projeto político do prefeito, isso não acontece só no governo Meira, isso aconteceu no governo Perugini, isso aconteceu no governo Padovani, né? Minha mãe foi vítima disso no governo Padovani, inclusive quando o Perugini era vice-prefeito do Padovani, ela é concursada, servidora pública concursada, e foi demitida em 1997 através de processos que não tinham nenhum fundamento, e depois ela conseguiu reintegração através da justiça. Então os nossos servidores sofrem muito esse tipo de perseguição, né? O cara que não faz parte de uma agremiação política, ele é mandado para Auschwitz, né? Que é a nossa zoonoses, né? Que alguns lugares da prefeitura, para afastar você do centro nervoso da prefeitura, colocando você em disfunção, você tendo que trabalhar em lugares não apropriados à sua profissão, aquilo que você foi contratado, e na sociedade do trabalho, aquele que não se reconhece no trabalho, ele está fora da sociedade. Então, muitos servidores entraram em processo de depressão, entraram em várias doenças que foram acarretadas dessa maneira de conduzir a relação com o servidor na prefeitura de Hortolândia. Então, eu acho que isso tem que ser revisto. A gente tem que eleger um prefeito que tenha uma visão do que acontece realmente na prefeitura, o que acontece realmente com os servidores,
e mudar essa relação que está colocada hoje na prefeitura, né? Eu coloquei a proposta aqui, ó, não realizar nomeações de assessorias incompatíveis com a função, salário, formação ou experiência, né? O que acontece hoje na prefeitura também é que o servidor de carreira, o servidor concursado, ele recebe um amigo para trabalhar junto com ele, que vai ganhar mais do que ele, para exercer uma função que não é uma função de assessoria, né? E ele acaba sendo, e ainda recebendo ordens dessa pessoa, que nem sempre tem uma formação ou experiência para entender daquele trabalho que está sendo realizado. Então, essa é uma prática também que vem acontecendo na Prefeitura de Hortolândia, desde que ela foi criada também, a nomeação de assessorias de pessoas que não têm experiência ou formação para as atividades que são realizadas. Então esse é o nosso compromisso com o servidor, que ele não vai receber um chefe que tenha menor comprometimento, menor formação e formação incompatível com a área, né? Então a gente quer especializar cada vez mais essas atuações na prefeitura e trazer os servidores que estão em disfunção para os seus respectivos locais de trabalho. O que acontece também muito, isso joga contra a categoria, são aqueles servidores que agora no período eleitoral se associam a um candidato a vereador ou se associam a uma candidatura a prefeito para tentar conseguir postos, funções gratificadas, cargos de assessoria ou direção, né? Essas pessoas jogam até contra o próprio cargo, contra o próprio servidor público que teria que melhorar o seu salário, a sua gratificação, através das relações de trabalho e não em termos de assessoria política ou indicação, né? E muitos servidores acabam pendendo para esse lado, né? O jeito de subir na carreira na prefeitura é correr atrás de um candidato para que ele possa, caso eleito, indicá-lo nessa relação. Então, você servidor público, você é o único trabalhador capaz de escolher quem é o seu chefe imediato, né? Outras categorias não têm essa oportunidade, né? Inclusive na educação aqui a gente colocou uma proposta que para os cargos de coordenação e direção de escola, que não são, alguns cargos não são de concursos, a maioria deles são cargos de indicação, que essas nomeações sejam feitas através de votação do conselho de escola, né? O conselho de pais e mestres da escola ter a possibilidade de escolher diretor e coordenador da escola, certo? Então a gente aumenta a participação da sociedade, a gente aumenta a participação do servidor, porque já que a gente pretende qualificar em concurso esses cargos, mas quem tem a possibilidade de escolher o seu chefe imediato agora, das escolas em que o diretor é um cargo indicado, não é um cargo de concurso, nós faremos eleições no Conselho de Pais e Mestres, que são as pessoas que vivem o dia a dia da escola e tem que dizer quem está na direção, assim como é escolhido o prefeito municipal. Então, você servidor público, essa é a hora de transformar, essa é a hora de fazer valer, essa é a hora de trocar a sua direção, essa é a hora de trocar o seu chefe imediato, né? Todo mundo sabe que essas chefias são temporárias, né? Eu já trabalhei na prefeitura e alguns servidores às vezes cruzavam os braços e falavam: vocês vão passar rapidamente e a gente vai continuar aqui. Então, para uma política pública eficaz e efetiva para o servidor tem que saber que agora é hora de escolher o prefeito, é hora de escolher quem vai direcionar as contratações
dos diretores, de todos os cargos políticos que a prefeitura tem. E a pessoa tem que ter um compromisso, conhecer as pessoas, conhecer a dificuldade que os servidores passam em Hortolândia, né? E eu passei por todos esses processos e tenho certeza que tenho condições de fazer essa discussão com os servidores e a gente conseguir, sem resvalar na lei de responsabilidade fiscal, que é uma das coisas que eu quero que os deputados se comprometam a entrar com uma representação para a revisão da lei de responsabilidade fiscal, porque isso facilita as terceirizações. Vamos supor, se eu quisesse construir alguma coisa, se eu quisesse fazer uma ponte com os trabalhadores do serviço público de Hortolândia, eu não poderia, né? Porque o orçamento ele é dividido em investimentos, o orçamento é dividido em gastos com serviços de terceiro e você não pode contratar servidores acima de 52%. A função da prefeitura é ter servidores, né? É ter médicos, é ter enfermeiras, é ter a pessoa da limpeza, é ter o vigia, o vigilante, né? Todos contratados pela prefeitura. E hoje nós assistimos uma grande terceirização dessas funções, porque para privilegiar aí a lógica corrupta do capitalismo, em que as empresas se envolvem em processos de corrupção junto aos líderes políticos. É isso que a gente precisa mudar na nossa sociedade e eu acho que Hortolândia pode ser um espelho para a gente transformar a nossa realidade e depois ir espalhando essas ideias para as outras prefeituras em outros níveis. E eu acho que a gente tem muito a crescer. Então, trabalhador do Serviço Público Municipal de Hortolândia, essa é a mensagem que eu quero dizer para vocês. Nós podemos juntos transformar a nossa cidade, nós podemos juntos fazer com que a nossa cidade cresça, com planejamento, nós podemos juntos melhorar a vida das pessoas em nosso município. E é para isso que eu estou me colocando, é para isso que eu estou peitando esses poderosos, mesmo sem estrutura, mas do lado do povo, do lado dos trabalhadores, dos servidores municipais, fazendo sem promessas eleitoreiras, né? Eu poderia chegar aqui e falar ok para todas as propostas colocadas aqui pelo Sindicato dos Servidores, que inclusive tem problema com representação dos servidores, e esse é o momento de eu dizer isso. Sindicato, vocês precisam estar mais próximos dos servidores, vocês precisam ser classistas, vocês precisam estar mais ligados às reivindicações e aos problemas que os servidores passam, né? Então, existe uma crise de representatividade com o Sindicato dos Servidores, que passou por vários processos de cooptação também durante esses outros governos e que precisa ser mais atuante. Ser mais atuante não significa fazer greve. Ser mais atuante é acompanhar de perto a relação dos servidores com a questão do atendimento de saúde, pessoas afastadas com problemas gerados a partir do serviço público, a partir das suas condições de trabalho e que a gente sabe que tem afetado todas as pessoas. Então é por isso que eu convoco os servidores municipais para um levante, que vocês tenham a oportunidade de escolher o próximo chefe de vocês, e vocês têm muita capacidade de conversar com as pessoas para transformar essa realidade. Então você, servidor público municipal, a gente só tem um caminho, né? Eu sou a única alternativa não envolvida com esquemas de corrupção da Lava Jato, né? Os partidos que estão aí e as suas coligações trazem partidos golpistas, trazem partidos envolvidos em denúncia de corrupção, e é por isso que a gente não tem estrutura, e a nossa estrutura a gente tem feito pela internet, aqui como eu estou fazendo com vocês ao vivo essa transmissão, as pessoas estão me assistindo, depois eu deixo esse vídeo também no YouTube, para as pessoas consultarem, para compartilhar, para levar essa mensagem para os servidores municipais. Eu estou preparado para isso. Aliás, hoje eu estava pensando, né, o candidato com a melhor formação, a gente sempre fica falando que as pessoas precisam ter formação, que as pessoas precisam ter experiência, que as pessoas têm que ter comprometimento para ser escolhido, para ser vereador ou prefeito na cidade. Mas quando a gente tem a oportunidade de escolher alguém
com qualificação, com possibilidade, às vezes a gente abre a mão disso. Agora esse é o momento da gente fazer essa escolha, esse é o momento da gente mudar a nossa realidade. A minha, como trabalhador em Hortolândia, moro em Hortolândia e tenho que trabalhar em Campinas todos os dias como professor, e você, trabalhador, servidor público da nossa cidade. Esse é o momento de você escolher seu superior imediato. Esse é o momento de você escolher quem vai governar a nossa cidade. E eu acredito muito na mobilização dos servidores, eu acredito muito que são os servidores, que os servidores, se não tiver do lado do prefeito, nenhuma política pública é realizada. Então esse é o compromisso que eu tenho. Nós precisamos fazer essa mudança. Então convoco vocês, Fernando Ladeia, prefeito 50, para vereador vote 50, para a gente fazer uma grande mudança. Obrigado a todos pela paciência e pela resistência ao meio-dia. Eu sei que é difícil as pessoas assistirem, mas eu vou deixar disponível no YouTube para que vocês assistam.